também especial de edificação para todos nós. Então, pastor, Deus abençoe, fique à vontade. Deixa eu pegar aqui o microfone. Boa noite, amada igreja. Eu estava ouvindo e vendo aí um pouquinho da história da igreja, conhecendo um pouquinho dos investimentos no reino que a igreja faz, o investimento nos missionários, a história dos fundadores, a família dos fundadores ainda presente na igreja. Meus amados irmãos, não tem como não se emocionar com o reino do nosso Deus. O que Deus faz em suas igrejas é algo espiritual, é algo inexplicável. E apesar de estar uma semana fora de casa, eu tenho agradecido a Deus pelo privilégio de conhecer essa igreja, conhecer irmãos tão afáveis que têm me recepcionado com tanto amor, com tanto cuidado, irmãos orando sempre por mim, por minha família, a família do próprio pastor Figueiredo, aí se esforçando ao máximo, com uma hospitalidade maravilhosa na sua recepção. Então eu só posso agradecer aos irmãos por todo o cuidado e por tudo que eu tenho usufruído da presença de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente esta igreja por mais 38 anos, se Cristo não voltar, até o seu retorno. Vamos, meus irmãos, neste momento orar ao nosso Deus e logo em seguida vamos continuar desenvolvendo a temática escatologia e santidade. Oremos. Deus amado, Deus todo-poderoso, toda honra e toda glória seja dada somente ao teu nome. Perdoa os nossos pecados. Estamos aqui, Senhor, com um coração humilde, desejosos de aprender aquilo que a tua palavra revela. O teu Espírito Santo, ó Deus, esteja nos desafiando através do estudo fiel às Escrituras. Suplico ao Senhor a concentração devida da congregação, reverência adequada por entender que estamos na tua presença. E te peço, ó Deus, que me habilite, me capacite, que eu seja iluminado pelo teu Espírito Santo, para que eu possa falar somente aquilo que glorifica ao Senhor. Que o Senhor cresça enquanto o pregador diminui para a tua honra e glória. Amém. Então, nós chegamos na nossa última mensagem da conferência, nossa quarta pregação aqui na igreja. Vou fazer uma rápida recapitulação para os irmãos que estiveram e aqueles que não estiveram, uma propaganda, porque está lá, né, na plataforma da igreja, e os irmãos que não assistiram ainda depois podem se utilizar da plataforma. Nós vimos, meus irmãos, no nosso primeiro estudo, como a escatologia ela nos ajuda a sermos melhores adoradores. Nós estivemos estudando que fomos salvos para que pudéssemos adorar a Deus em tudo que nós fazemos, em nossa casa, em nossa família, nosso trabalho, em um culto público. E estivemos aprendendo, meus irmãos, que Deus se agrada do nosso interior. Nós não temos como adorar um Deus que é santo, 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 sem que nós tenhamos um compromisso muito sério com a vida de santidade. Nós também tivemos vendo ontem que grandes lutas, grandes crises, grandes problemas pode acabar gerando em nosso coração um senso de desânimo, uma ingratidão e até murmuração contra o Senhor e seu plano. E uma das maneiras de vacinarmos o nosso coração, termos um coração protegido, é justamente, meus irmãos, olhar para esta escatologia, olhar para aquilo que nos aguarda, para aquilo que Deus tem preparado para nós e entendermos, meus irmãos, que durante esta trajetória, durante esta caminhada que temos ainda nesta terra, sim, passaremos
por muitos momentos desagradáveis, difíceis, mas são dificuldades temporárias, circunstanciais, até que estejamos eternamente na presença do nosso Deus. Estivemos, meus irmãos, hoje pela manhã também desenvolvendo um pouco sobre como a escatologia nos ajuda a ter uma vida mais envolvida e compromissada com a oração. Nós fomos exortados por Apocalipse, capítulo de número 8, toda aquela descrição do tabernáculo celestial, que ninguém pode realmente gostar de escatologia, valorizar os textos escatológicos, sem, meus irmãos, que também tenham um coração apegado à dependência do Senhor. Orar é depender do Senhor. Nós, como igreja, oramos porque reconhecemos que por nós mesmos não podemos realizar e fazer a obra espiritual, que acontece todas as semanas. Então, nós precisamos, sim, ser grandemente incentivados na nossa vida de oração. Essa noite eu quero colocar o último tijolinho nesta construção de santidade, e eu quero, meus irmãos, perceber como a escatologia nos incentiva a servir ao Senhor. Como a percepção nos dada pelo livro de Apocalipse nos mostra o privilégio que temos de servir hoje e o privilégio que teremos de servir eternamente na glória e na presença do nosso Deus. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias, Apocalipse capítulo de número 22, vamos ler os primeiros 5 versículos. Apocalipse capítulo de número 22, vamos estar lendo os primeiros 5 versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Este é mais um daqueles textos riquíssimos do livro de Apocalipse, com muitas implicações práticas para a nossa vida. Certamente eu não tenho como explorar todos os detalhes, mas nós queremos entender aqui, pelo menos, as implicações mais diretas para a nossa vida. Eu quero que você reflita comigo nesta descrição. João não deseja retratar exatamente o mesmo que nós encontramos no livro de Gênesis. Mas se os irmãos perceberem, se os irmãos estiverem lendo aí com certa atenção, vão notar muitos elementos do livro de Gênesis. Vão notar que a descrição feita agora pelo apóstolo João se utiliza de alguns elementos típicos, alguns elementos característicos do Jardim do Éden. Em outras palavras, você não tem como entender Apocalipse 22 sem ler Gênesis 1. Isso é importantíssimo. Então, o último capítulo da Bíblia está diretamente vinculado ao primeiro capítulo da Bíblia. Por isso, meus amados irmãos, que a Bíblia é um todo integrado. Então, nós não podemos fazer mera seletividade, senão o nosso entendimento, a nossa compreensão será falha.
Então, para entender escatologia, para entender Apocalipse, entendendo que se trata do último livro da Bíblia, eu preciso ter a compreensão de tudo aquilo que veio antes, de todos os símbolos, de todos os apontamentos que nós já tivemos. Então, no versículo de número 1 do capítulo 22, nós temos então a seguinte descrição: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo de número 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Primeiro detalhe que você deve notar ao querer compreender o livro de Apocalipse é que o trono do Senhor está do início ao fim. A todo momento, praticamente todos os textos que nós estivemos lendo aqui durante esses 3 dias, nós sempre trazemos ênfase ao trono. Nós sempre nos voltamos para o único que reina, para o único que é digno de adoração. E é assim que o livro de Apocalipse basicamente encerra, falando novamente a respeito do trono. O trono como fonte de vida, o trono como fonte de beleza, o trono como fonte de manutenção. A descrição, meus irmãos, é um rio que é descrito como o rio da água da vida, e quando nós atentamos para o detalhe descritivo, o adjetivo, ele é brilhante como um cristal. Nós já vimos em Apocalipse capítulo 4 essa mesma descrição. Então, diante do trono, um rio como um rio de cristal, um rio cristalino. E, meus irmãos, nós sabemos como é rico, como é belo, como é empolgante estar diante de um rio, um lago cristalino. Então, a descrição aqui nos evoca algo muito belo que nós já conhecemos. Então, os irmãos, se não viram pessoalmente, já devem ter visto em algum momento, em algum programa, aqueles rios onde é possível, de tanta transparência, ver os peixes. Você olha e vê cada detalhe que está ali. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos, é uma descrição belíssima diante do trono de Deus. Um rio cristalino, um rio reluzente, um rio de cristal. O que isso significa? Por que João está nos dando estas informações? Trata-se, meus irmãos, de uma exposição da vitória final e cabal do Cordeiro, de Jesus. Capítulo 4 e 5 agora são resumidos no capítulo de número 22. Como assim, pastor? Capítulo de número 4, nós temos o trono, o Pai sendo adorado, o Pai sendo enfatizado. Então é a visão do trono celestial com ênfase no Pai. Capítulo de número 5 de Apocalipse, a visão novamente celestial, mas uma ênfase no Cordeiro, uma ênfase no Filho. E o que nós encontramos no capítulo de número 22? Pai e Filho. O trono do Pai e o trono do Filho agora aparecendo. E mais uma vez nós temos aqui o destaque, é o trono do Cordeiro, de Deus e do Cordeiro. Esta descrição, o trono do Cordeiro, ela é muito rica teologicamente falando. Qualquer judeu compreenderia muito bem que o que está sendo dito aqui é que nós estamos diante do trono que é o nosso sacrifício. Jesus é chamado de Cordeiro. E esta descrição, meus irmãos, é um desdobramento de tudo aquilo que era feito na lei mosaica a partir dos sacrifícios que a lei exigia. A lei exigia que para o pagamento de pecados era necessário que cordeiros fossem sacrificados. E nós lembramos, por exemplo, que quando João Batista se depara com Jesus, a declaração de João Batista é icônica para nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Jesus se apresenta na glória, Jesus se apresenta como o nosso sacrifício. Ele se apresenta como o trono do Cordeiro, como o trono daquele que nos deu vida,
Meus amados irmãos, por toda a eternidade nós veremos Jesus como o sacrifício perfeito que nos salvou. É o trono do Cordeiro. E o Cordeiro venceu, triunfou. Ele não está morto sobre uma pedra. Ele ressuscitou, ele ressurgiu e está em grande vitória. Ele está no trono celestial. É por isso que nós temos dificuldade com o crucifixo nos nossos dias. Por isso que nós dizemos, por exemplo, que o crucifixo, uma cruz onde Jesus continua pregado, é uma teologia parcial, não é uma teologia plena, completa. Nós dizemos, sim, a cruz é o símbolo da morte de Jesus, mas ele não está mais na cruz, ele não está mais na tumba, ele ressuscitou, ele está no trono, vitorioso. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que ele está sentado no trono para todo sempre. E esta descrição, o trono do Pai e o trono do Filho. Quando nós saímos muitas das vezes para evangelizar, ou conversamos com nossos familiares, uma das alegações que muitas das vezes acaba sendo feita, ou uma contestação, é a respeito da divindade de Jesus. Existem, inclusive, grupos religiosos que questionam a divindade de Jesus, que dizem que Jesus Cristo é apenas um tipo de anjo elevado, ou coisas do tipo. Mas na teologia joanina, é impressionante que a cada sessão, a cada descrição, a cada milagre dos evangelhos, a prova é a respeito de quem é Jesus. Jesus é divino. Nós vemos o próprio evangelho de João se encerrando, nos dizendo que cada um dos milagres apontava para a divindade de Jesus Cristo. E, meus irmãos, nos céus, nós temos aqui uma descrição de divindade. Nós temos o Pai assentado em um trono, sendo adorado. E nós temos também o Filho assentado no trono, sendo adorado. Isto é divindade. Só Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. E se você ler com calma depois Apocalipse capítulo 5, você vai perceber que a adoração que Jesus Cristo recebe, sendo o Cordeiro, é a mesma adoração que o próprio Pai recebe. Então o livro de Apocalipse nos prova de uma maneira enfática a divindade de Jesus, o trono do Cordeiro, o trono do nosso sacrifício. Em outras palavras, eternamente nós vamos estar lembrando que não estamos nos céus por conta das nossas boas obras. Nós não estamos no céu por conta de um bom comportamento. Nós estamos nos céus por conta do Cordeiro. É assim que ele será conhecido, o Cordeiro, na eternidade. Nós o conheceremos assim. E isto tem grandes implicações para nós, porque nos lembra, nos evoca o sacrifício que tirou o pecado do mundo. O texto, meus amados irmãos, também, ao desenvolver os conceitos, vai nos falar do nosso próprio privilégio. O texto também vai abordar, meus irmãos, que nós também teremos o privilégio dado por Deus de ter uma posição de honra na glória. Eu vou ler o texto com os irmãos, mas eu só quero que você pare e pense no que eu estou dizendo. Pessoas como nós, pecadores como eu e você, teremos o privilégio de sermos honrados na eternidade. Olha o que é dito em Apocalipse 3. Vai para o capítulo 3, versículo 21. Mais uma vez, um texto que fala a respeito do trono. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu. Meus irmãos, esse texto precisa ser marcado na sua Bíblia com 3 cores de caneta diferentes.
de tão rico, de tão importante que esse texto é. Assim como o Filho, meus amados irmãos, está sentado com o Pai na glória, a sua igreja, nós, seu povo, teremos o privilégio de sentar com Ele nos céus, eternamente no trono. Em outras palavras, a vitória de Jesus é também a nossa vitória. O texto do capítulo 13, versículo 21, ele diz ao vencedor. E essa vitória, meus irmãos, ela acontece porque Cristo venceu a morte, porque Ele triunfou eternamente. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Nós somos o povo da vitória, não porque teremos vitória financeira nesse mundo, não por causa das vitórias momentâneas e temporais dos nossos problemas. A grande vitória do crente é sentar-se eternamente junto com Jesus Cristo nos céus. Esta é a nossa vitória. Nós muitas das vezes estamos trocando vitórias celestiais com peso de glória por vitórias minúsculas e muito pequenas aqui. Quantos crentes se sentindo muitas das vezes derrotados, crentes completamente desanimados, como se no lugar de ser um vencedor, fosse realmente um completo derrotado na vida. Meus amados irmãos, não é a nossa trajetória estudantil, profissional, financeira, que demarca a nossa vitória. Sim, tudo isto é importante, nós nos esforçamos, nós nos dedicamos para dar bom testemunho e entrar em todas as portas que Deus abrir, mas a nossa vitória não é a partir do meu trabalho, não é a partir da porta do concurso que eu consegui entrar, não está na faculdade que eu cursei. Aqui, meus irmãos, essa noite todos nós estamos nivelados, independente do dinheiro que você tenha no banco, independente do carro que você chegou aqui, todos nós estamos nivelados, e esse nivelamento está no sangue do Cordeiro. Todos os que estão aqui são salvos, são vitoriosos em Cristo Jesus. E nós precisamos lembrar isso para nós mesmos todos os dias. Quando nos sentirmos fracassados, quando o nosso coração quiser nos enganar, temos que lembrar que esta é a nossa vitória em Cristo Jesus. E temos que lembrar uns aos outros todos os dias também, todas as semanas também. Esta é a base do aconselhamento. Como eu tenho ensinado para os amados irmãos, a escatologia nos ajuda, meus amados irmãos, a fortalecer uns aos outros. Somos vitoriosos. E essa imagem de sentar comigo no meu trono é belíssima. Nós não temos o nosso próprio trono. O Pai tem seu trono. Jesus tem seu trono. E nós não temos os nossos troninhos. O texto nos diz: vai sentar-se comigo no meu trono. A nossa vitória não nos faz ser reis e rainhas. A nossa vitória em Cristo não nos faz ser senhores. A nossa vitória em Cristo faz com que estejamos tão íntimos com Jesus como se estivéssemos no colo do nosso Pai. Sabe aquela figura paterna, materna, de você pegar sua criança no colo, estar com ela, abraçá-la? Meus amados irmãos, estaremos para todos sempre assentados com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, no trono do Pai. Nós não somos o dono do mundo, mas somos o filho dele. Estamos lá. E, meus irmãos, que privilégio para pecadores como nós, esta descrição, compartilhar desta majestade, compartilhar desse reino, compartilhar deste trono de Jesus Cristo. É o que o texto nos ensina. Deus nos deixará sentar com Ele em glória. Deus não apenas permitirá que nós entremos na sua presença. Lembra que nós falamos sobre isso? Ele baixa o seu cetro, nós entramos na sua presença e temos permissão de adorar. Já é um privilégio maravilhoso, grandioso, mas além disso, Ele nos permite sentar no seu trono. Isto acontece
com pais que têm filhos ainda bem pequenos, quando nós estamos ali na direção do nosso carro e o nosso filho quer vir e ele quer dirigir o carro. E nós colocamos a criança no colo, ela pega na direção, como se ela estivesse dirigindo. Acontece isso? Essa expressão, né, de ele estar ali, e ali ele parece o reizinho. Ele está no colo do Pai. Ele está seguro. É isso, meus irmãos, um dia estaremos no colo do nosso Senhor, usufruindo de toda a sua presença. Nós precisamos encher o nosso coração com essas verdades. E isso precisa fazer diferença na nossa vida hoje e no momento. É interessante que você também note que há uma descrição de um rio que emana do trono. Um rio, meus amados irmãos, que tem como sua nascente o trono de Deus. Isso significa que a fonte é Deus. O próprio Deus, é do trono do próprio Deus que surge então este rio. O nome deste rio é importante. O nome desse rio é curioso. Como se chama o rio? Rio da água da vida. Então nós temos determinadas marcas no livro de Apocalipse interessante. Nós temos, como nós já estudamos, a ideia do novo céu e nova terra, que nos lembra a nova Jerusalém, nos lembra a nova criatura, novo nascimento, novamente, novo coração, tudo em novidade. E nós temos também expressões marcantes ligadas à vida, como é o caso aqui do livro da vida, estão lembrados? Livro da vida, água da vida, árvore da vida. Mais uma vez nós temos uma expressão repetitiva, marcante a respeito então dos símbolos do livro de Apocalipse. O propósito de João é remontar aquele cenário do Éden diante dos nossos olhos, mas agora um Éden muito maior, um Éden muito melhor do que até aquele que foi apresentado. No versículo 2, aí de Apocalipse 22, tem a seguinte descrição: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Meus irmãos, nós temos aqui mais um símbolo dentro do livro de Apocalipse. E o texto nos diz que é uma árvore de uma margem a outra margem do rio. Eu acredito que aqui vocês conhecem grandes árvores, né? Eu acredito que talvez você já saiba o que significa ter uma árvore com um tronco tão grande que este tronco toca, muitas das vezes, um espaço enorme. Lá no Nordeste, lá na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, tem o que nós chamamos do maior cajueiro do mundo. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir, ver, ou curiosamente dar uma olhada na internet. Eu já fui, já estive lá algumas vezes, é um ponto turístico de Natal, e é gigantesco, gigante. Você tem um tronco enorme. A árvore, meus irmãos, é quase um quarteirão inteiro. Aqueles que já viram e conhecem, sabem que a árvore é muito grande. A ideia, basicamente, aqui é nos falar de uma árvore que está sendo alimentada pelo rio da vida, e essa árvore é frondosa. Não faltam frutos. Todos os meses, essa árvore produz, é uma árvore produtiva. É muito rico esse simbolismo, porque este símbolo, meus irmãos, é usado até mesmo para nós. É dito que nós devemos ser como árvores que dão frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É dito que nós precisamos ser frutíferos. Você vai lembrar de várias vezes no Antigo Testamento, Salmo de número 1, por exemplo, que vai falar da árvore que está assentada ou junto à corrente das águas, que dá o seu fruto a seu tempo. Então é uma imagem do Antigo Testamento que está sendo construída, e o propósito aqui é nos mostrar grande bênção. O propósito aqui é nos mostrar
então, que se trata de um ambiente belíssimo e que é o próprio Deus que faz com que essa árvore frutifique, com que essa árvore seja frondosa. Entendo que a ideia de João, a ideia que ele quer nos passar aqui, é de fato a ideia de uma grande colheita, porque o próprio Deus é o responsável, o próprio trono de Deus é o responsável por essa árvore. Para que serve a árvore da vida que está sendo descrita aí? O texto nos diz: para a cura das nações. Os irmãos lembram de um outro texto que fala da árvore da vida? Não é a primeira vez que aparece essa árvore, não é verdade? Os irmãos lembram do livro de Gênesis, e no jardim do Éden, pelo menos duas árvores se destacavam: a árvore da vida e a outra árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá na glória, lá no futuro, não está faltando uma árvore, não? Em toda a descrição do livro de Apocalipse, você não está percebendo a falta de uma árvore? Está faltando qual árvore? A árvore da vida? Não. Está faltando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não há mais possibilidade de queda. Não há mais possibilidade de pecado. Nós fomos vetados agora a uma outra árvore. Os irmãos lembram que quando Adão e Eva caem, eles são expulsos do jardim e eles são vetados a comer da árvore da vida. Eles não têm mais acesso a essa árvore. O que nós estamos vendo, meus irmãos, é que agora, em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, as portas foram abertas. Está sendo dito: agora vocês podem usufruir daquilo que Adão e Eva rejeitaram. O resultado da queda foi revertido. Agora nós temos, meus irmãos, não mais um anjo protegendo a árvore com espadas flamejantes, para que nós não possamos mais ter acesso. A descrição é: agora você pode entrar e usufruir de todo o jardim. Não porque somos melhores do que Adão e Eva, mas porque Cristo nos deu esse acesso. Entre, usufrua, coma da árvore da vida. E o texto, meus amados irmãos, vai nos apontando que nós podemos olhar para esse cenário belo construído na certeza de que não haverá mais queda, pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal não está lá. E olha o que vai ser dito no versículo de número 4, do capítulo 21, que nós estivemos estudando ontem. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, capítulo 21, versículo 4. E a morte já não existirá. Os irmãos lembram de Gênesis. Os irmãos lembram da tentação. Os irmãos lembram que o próprio Deus vai dizer que se Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do mal, certamente eles iriam morrer. A serpente vem e diz: certamente não morrerás. O castigo, meus irmãos, ali foi a morte por desobediência. E o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo toda aquela reconstituição no livro de Apocalipse. Nós estamos vendo a reconstrução do trono, os rios brotando do Éden, como também está descrito lá em Gênesis. Mas agora o rio brota do trono. Nós estamos vendo uma árvore maravilhosa, grandiosa, ocupando todo lugar, com os frutos maravilhosos ali. E nós estamos percebendo, meus irmãos, que já não haverá morte. Não há mais possibilidade de desobedecermos a Deus e incorrermos nesta consequência. Até porque nós, lendo Apocalipse capítulo de número 20 e 21, nós aprendemos que depois da batalha do Gog e Magog, Satanás é preso após os 1000 anos. Ele é preso nos 1000 anos, depois ele é solto, guerra de Gog e Magog, depois ele é lançado no lago de fogo e enxofre para todo o sempre. O que está sendo dito para nós? Neste novo local que está sendo descrito, não há mais serpente, não há mais dragão, não há mais a árvore
do conhecimento do bem e do mal, não há mais morte. Tudo aquilo que vocês conhecem até hoje, tudo aquilo que você leu em Gênesis, todas as consequências do pecado, tudo isso foi revertido. E agora nós temos, meus amados irmãos, não apenas um ambiente paradisíaco, mas nós temos um ambiente paradisíaco sem possibilidade de perder este ambiente paradisíaco. A grande bênção não é simplesmente estarmos na presença de Deus um dia, a grande bênção é estarmos eternamente na presença desse Deus um dia. E, meus irmãos, o grande medo que os ímpios devem ter é porque a descrição do inferno também é eterna. Não se trata de um mero purgatório, onde você irá purgar os seus pecados por um tempo e depois você irá usufruir da presença de Deus. Este conceito nem bíblico é. O inferno é descrito também como um lugar de fogo e enxofre, onde, meus amados irmãos, o fogo não se apaga, onde o verme não morre, onde é para todo sempre e eterno. Quando nós lembramos que a eternidade ela bifurca, que a eternidade ela é eterna nos dois âmbitos, eterno no juízo e eterno na graça, no amor, no prazer, nós devemos pensar muito bem sobre a nossa vida hoje. Nós pensamos e devemos pensar a respeito de quem nós estamos servindo hoje, quem nós estamos querendo agradar hoje. Porque o que está em jogo não é o teu progresso financeiro nessa terra. Nesta vida viveremos 60, 70, 90, 100 anos. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a tua eternidade, é algo grande. Não é algo que você pode fazer uma mera aposta nesse mundo. O que está em jogo é a presença de Deus eternamente em seu amor, ou a presença de Deus eternamente em sua ira. O inferno é a presença de Deus eternamente em ira. Julgamento, juízo, mas um juízo justo, recebendo aquilo que eu mereço pelos meus próprios atos, rebeldia e pecado. Ao mesmo tempo que a notícia final é abençoadora, grandiosa, maravilhosa, como nós estamos percebendo, o destino eterno dos ímpios, daqueles que não se dobram diante do Senhor, daqueles que continuam orgulhosos, acreditando que podem ir para o céu sozinhos e por suas próprias obras, é um destino terrível. É um destino lamentável. Se você está me ouvindo hoje e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, se você está me ouvindo agora e acredita que vai para o céu por suas próprias obras, saiba que as nossas obras são como um trapo de imundície. Saiba que nós não somos justos, nenhum sequer. Que você precisa se arrepender e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo por você, para que você possa usufruir de tudo isso que nós estamos falando. Usufruir deste local paradisíaco eternamente. Meus irmãos, sabe quando nós estamos usufruindo de um momento que nós gostaríamos que o tempo parasse? Já aconteceu isso com os irmãos? Você está ali num momento, e aquele momento é tão bom, tão gostoso, tão agradável, que o tempo parece passar tão rápido. E você diz, já acabou? Já passou? O céu. A descrição que estamos fazendo em Apocalipse capítulo 22, a beleza disso é que será um desses momentos onde nós olhamos e não nos cansamos de estar lá. E dizemos, queremos mais, queremos mais, queremos mais. E a grande notícia é, você terá mais. Você usufruirá de um tempo eterno na presença e glória de Deus. Não vai acabar. Às vezes, quando estamos no retiro, o retiro está bom, mas tem 2 dias para acabar, 3 dias para acabar. No céu, meus amados irmãos, não tem um dia para acabar. É para todo sempre. E esta é a grande bênção.
O texto, como eu disse para os irmãos, é muito rico, eu não vou querer estar explorando todos os detalhes, eu quero partir para uma outra implicação e aplicação e já caminhar para um encerramento. Eu quero, meus amados irmãos, perceber que tem um detalhe que pode nos passar despercebido no texto se eu sou apenas um curioso da escatologia. Se eu fico apenas procurando os símbolos e querendo explicar os símbolos, eu posso perder algo fabuloso aqui. Versículo de número 3 do capítulo 22. Nunca mais haverá qualquer maldição. Olha que bênção. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, nós já mencionamos. E o que diz logo em seguida? Os seus servos o servirão. Mas, pastor, eu pensei que quando eu fosse para a glória eu ia me tornar rei. Porque não diz lá, né, que eu vou sentar no trono? Ei, o trono não é teu, o trono é do teu pai. O trono é de Deus e do Cordeiro. Quer uma notícia? Segura o ar, nem respira, nem pisca. Você será servo para todo o sempre. E você ainda diz amém. Amém? Ai, mas eu não gosto de ser servo. Eu não gosto de servir. O céu não é o seu lugar. O céu é o lugar de servos. O céu é o lugar de pessoas que têm prazer em servir a Deus. Que fazem isso porque são novas criaturas, têm novos valores, novos princípios. Meus amados irmãos, nós somos servos filhos. Não somos mais escravos do pecado. Ele nos recebe como filhos, nos coloca no colo, no seu trono, como a imagem que eu trouxe para os irmãos, e nós teremos todo o prazer da nossa alma em servir ao nosso Deus eternamente. A visão celestial é esta: os servos o servirão. Pastor, eu sempre pensei no céu, e eu pensei que era só lá alguns anjos tocando harpinha, e eu parado lá a vida toda, e eu achava até o céu meio paradão. Não tem adrenalina, né? Não tem algo lá no céu mais legal. Meus irmãos, não existe nada melhor no céu do que a presença de Deus, e não existe nada melhor do que servir a esse Deus. E aqui tem implicações grandes para a sua vida no presente. Nós precisamos começar a servir a Deus agora. Lembra, meus amados irmãos, que quando nós falamos da adoração, por exemplo, nós dissemos: sem santidade ninguém verá o Senhor. Da mesma maneira, a nossa identidade como servo se caracteriza agora. Agora. Você precisa, meu amado irmão, primeiramente se colocar na sua devida posição, reconhecendo que só existe um Senhor. E esse Senhor não é o pastor. Esse Senhor não são os diáconos. Não são os membros fundadores da igreja. Este Senhor é Jesus. É a Ele que todos nós servimos. Ele é o nosso Senhor. Ele é o digno de exaltação, adoração e glória. Nós não servimos por causa apenas dos irmãos. Sim, temos prazer em amar um ao outro e servir ao outro. Mas a nossa grande mola propulsora do serviço é o próprio Deus. Nós servimos por causa de Deus. Nós não deixamos muitas vezes o nosso cargo, a nossa função, apesar de críticas e coisas desse tipo, porque nós estamos servindo a Deus. E quando nós temos este tipo de pensamento, meus irmãos, isso se torna a nossa própria identidade. Aquilo que nós fazemos acaba se tornando hábito em nossa vida. E os hábitos têm uma força de se tornar um estilo de vida, uma identidade. Quem nós somos em Cristo Jesus? Servos. Servos. Nós não damos ordens em Deus. Nós não ocupamos uma função de destaque, de holofotes. A palavra que vai ser utilizada muitas vezes para nós é a palavra doulos.
Essa palavra em grego pode ser traduzida nem como servo, porque servo abranda a palavra, é a palavra escravo. Eu estou aqui para seguir as ordens do meu Pai, do meu Senhor, e faço isso com muito prazer. Meus amados irmãos, 38 anos, como nós estamos comemorando neste final de semana, de muitos e muitos irmãos que já passaram aqui, alguns estão na glória, como foi mencionada, de pessoas que serviram, se dedicaram e nos passaram o bastão para que nós possamos ser os próximos servidores. A igreja é caracterizada por corações servidores, de pessoas que estão sempre dispostas a fazer o seu melhor pelo bem do reino, pela causa do reino, porque é isto que nós faremos na eternidade. Quando eu olho para a escatologia, quando eu olho para o futuro, eu percebo que no final das contas, eu sempre serei um servo. Nunca deixarei de ser. E isto precisa estar evidente na minha e na sua vida. Eu quero dizer para você essa noite que tem servido a Deus com dedicação, com amor, com esmero. Amém, meu irmão. Continua. Continua. Deus vai te capacitar, Deus vai te levantar, Deus vai te alegrar. Continua sendo bênção para o reino. Por mais quantos anos Deus permitir, não se cansa de servir a Deus. Não se canse de se dedicar ao Senhor. Por mais que não haja aplausos, holofotes, reconhecimentos, o que nós buscamos um reconhecimento apenas. Sabe qual? Muito bem, servo bom e fiel. O reconhecimento que nós queremos é o do nosso Senhor. E um dia nós ouviremos e valerá a pena. Vale a pena. Continua servindo, continua se dedicando até o último dia da tua vida. Se você está chegando numa fase da sua vida, da terceira idade, e você começa a achar que não tem mais função na igreja, ou se achar até como uma crise de inutilidade em sua vida, saiba que você já fez muito e ainda pode fazer orando pelos irmãos, estimulando, ensinando, dando uma palavra às vezes de sabedoria para as pessoas que estão ao seu redor. Até o último dia, no leito da morte, servindo e pregando para o médico e para a enfermeira que vão estar com a gente. Até o último dia lá, com fé, confiando no Senhor, fazendo hemodiálise ou qualquer outro tipo de tratamento sacrificial, mas lá, louvando e servindo ao nosso Deus. Existe um homem chamado Francis Schaeffer, que quando ele esteve hospitalizado por causa de um câncer nos Estados Unidos, ele foi um apologeta muito famoso na Suíça. Tem vários livros dele. Depois você pode conversar com o pastor Figueiredo, ele deve ter vários livros também deste homem. Ele é muito famoso na teologia. Mas o ministério do Francis Schaeffer se destaca em um local, no hospital. E é dito que ele passou um ano no hospital. E o hospital parava durante a noite, em determinado momento do intervalo, para ouvir ele falar de Cristo. Os médicos se reuniam, os enfermeiros se reuniam e diziam: você é Francis Schaeffer? Porque na época ele era famoso já nos Estados Unidos, com palestras radiofônicas, e ele hospitalizado, e todos diziam: você é o Francis Schaeffer? Sou, fale para nós. E ele, com um câncer no hospital, se levantava e pregava. E é dito, meus amados irmãos, em sua biografia, que ele pregou mais no hospital do que até mesmo nos seus anos de melhor saúde. Até o último dia, servindo e louvando ao nosso Deus. Porque é isso que nós faremos por toda a eternidade. Nós serviremos ao nosso Senhor. O texto nos diz: os servos o servirão. O que é que um servo faz? Serve. Se um servo não serve, ele não serve. Nós precisamos servir. Se você está aqui nesta igreja e não tem servido, ore para que Deus te desperte no teu dom. Comece a orar: Senhor, qual é o meu dom? O que eu posso fazer?
Onde eu posso contribuir? O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para que a Igreja da Fé continue sendo uma bênção no Acre? Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte dessa história também, não apenas com recursos, mas com os meus dons, talentos, tudo aquilo que Deus me deu, eu quero servir. E no final das contas, meus irmãos, a igreja é um ambiente de serviço, onde todos servem uns aos outros. Ninguém maior do que ninguém, todos servindo, todos ocupando funções, todos com seus dons. O serviço não é restrito ao pastor ou aos pastores, aos diáconos, porque isto seria dar a eles todo o privilégio. Quando nós acreditamos que só o pastor deve servir, sabe o que é que nós estamos fazendo? Abrindo mão de um privilégio. Meus amados irmãos, todos nós somos servidores. E juntos, pastores, líderes, diáconos, igreja, membros, todos habilitados e capacitados pelo Espírito Santo, nós servimos. A irmã Criselite, no relatório dela, na parabenização para a igreja, ela mencionou um texto. Quem lembra? 1 Coríntios 15, 58. Se você ler a partir do versículo 51, você vai perceber que aquele texto fala da ressurreição. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no abrir e fechar de olhos, e o texto continua. É um texto todo de escatologia, é um texto todo de ressurreição, de arrebatamento, até o versículo 57, quando ele vai falar sobre a morte, a vitória sobre a morte. Aí vem o versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. E escatologia e serviço, mais uma vez ligado, por causa da nossa esperança, por causa daquilo que Deus tem preparado para nós, nós servimos. Que essa igreja continue servindo a Deus, como eu vi servindo durante esses dias, e como o pastor reconheceu aqui deste púlpito, vários irmãos trabalhando, servindo, uma grande bênção para o reino de Deus. Que venha os próximos anos, que os próximos anos sejam de alegria e de bênção, e que nós continuemos firmes com uma escatologia prática e que gera diferença na nossa vida de santidade. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, te agradeço pela tua igreja, te agradeço pelo privilégio de passar a fazer parte da história dessa igreja, por estar nesta conferência. Estar com estes irmãos, conhecê-los, ó Deus, usufruir de relacionamentos espirituais, celestiais, é compartilhar, ó Deus, com meus irmãos na fé aqui do Acre. Um prazer conhecer, ó Deus, irmãos tão apegados à obra, irmãos que não estão fazendo o trabalho de maneira desordenada, negligente, mas irmãos responsáveis, fazendo o trabalho crescer, como nós ouvimos nesta noite, trabalho com crianças, com adolescentes, com senhoras, senhores, casais. Quanto serviço, quanto privilégio, meu Deus. Continua, Senhor, nos dando força, vigor, para te servirmos nessa vida com tudo que temos e somos. E nos dá, Senhor, o senso correto do serviço aqui, a partir, ó Deus, de quem somos e do que faremos eternamente diante do teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Meus irmãos, nós queremos agradecer ao pastor Carlos Alberto por esses dias que esteve conosco, expondo a palavra de Deus e edificando nossas vidas pela pregação das Sagradas Escrituras sobre esse tema tão relevante. Nós agradecemos pela disposição do pastor Carlos e certamente teremos com ele uma dívida de gratidão pela forma como ele se dispôs a estar aqui e servir a Deus pregando a palavra do Senhor.
porque ao mesmo tempo que ele esteve aqui durante esses dias pregando a palavra de Deus, ele teve que lidar com o sentimento de seu filho estar lá no Nordeste, no Ceará, em Juazeiro do Norte, né, doente e dependendo então dos cuidados ali, primeiramente da sua família, esposa e também dos médicos e sobretudo do nosso Deus. Então, e que apesar dessa situação, nós percebemos claramente como ele não se eximiu de dar o máximo de si, expondo e pregando a palavra de Deus. Então, nossa dívida de gratidão, nosso muito obrigado também ao pastor Carlos Bezerra. Certamente será um grande privilégio tê-lo conosco em outro momento e, quem sabe, até também a oportunidade de conhecer a família como um todo. Queremos agradecer a Deus por esse final de semana tão maravilhoso e a todos que estão conosco hoje à noite. Você ouviu a palavra de Deus. Você ainda tem a oportunidade de preparar-se para esse céu, para essa glória que o Senhor tem preparado para nós. Então, a Bíblia nos mostra que o Senhor já preparou, mas a pergunta é: você está preparado para essa glória, para este céu? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Já creu em Jesus? Já colocou nele a sua confiança? É por meio da fé em Jesus que nós temos essa promessa. O próprio Jesus diz que quem ouve a sua palavra e crê tem a vida eterna. A vida eterna é somente pela fé em Jesus. Então, talvez você está aqui hoje à noite e ainda não creu em Jesus. Você precisa crer. E se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, nós estamos à disposição para conversar com você, para lhe orientar e lhe auxiliar nessa decisão tão importante, tão necessária em sua vida. Talvez você esteja aqui e esteja afastado dos caminhos do Senhor. Precisa voltar para os caminhos do Senhor. Volte hoje mesmo. Coloque a sua fé em Cristo Jesus. Ou talvez você esteja aqui e, por algum motivo, não está congregando em alguma igreja, está procurando um lugar para congregar e conhecer mais de Deus e ter comunhão com o povo de Deus. Não deixe isso para depois. Jesus prometeu que vai voltar. E todos nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a todos os amados irmãos que durante esses dias estiveram empenhados para que esta conferência fosse realizada, e eu quero dizer que foi uma grande bênção, foi feito com bastante excelência e dedicação. Obrigado, irmãos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Igreja Batista Regular da Fé. Quero aqui rapidamente mencionar, os nossos ministérios que estavam envolvidos aí, tá? A comissão de eventos, que se dedicou aí bastante para realizar e programar todos os detalhes desta conferência. Muitíssimo obrigado, nossa gratidão a Deus pelas irmãs e irmãos que compõem esta comissão e que se dedicaram esses dias organizando. Todos aqueles também que foram de alguma forma acionados, convocados, solicitados por esta mesma comissão, obrigado por sua disposição. Por exemplo, os jovens e adolescentes que no sábado prepararam o lanche, os homens que ontem à noite também se dispuseram e prepararam um lanche especial para os nossos irmãos. Então, e no dia de hoje, digamos assim, o espetáculo foi maravilhoso, né? O serviço dos irmãos. E imagina só, se nessa condição que estamos aqui, nós já temos esse prazer, imagina quando estivermos na glória servindo ao Senhor, né, com todo o nosso coração, sem nenhum impedimento dentro de nós ou fora de nós que nos prive ou que nos, digamos assim, tire esse privilégio de servirmos a Deus com tudo que temos e com tudo que somos. Deus abençoe os irmãos. Eu quero aqui declarar, vamos dizer assim, a minha alegria e o amor que tenho diante de Deus por esta igreja, e que o Senhor continue abençoando a todos, tá bom? Nós vamos encerrar louvando a Deus com o último cântico. Quero convidar então aí os irmãos do Ministério da Música também, esqueci de mencionar, mas que esses dias fizeram aí com bastante dedicação, né, o louvor,
Deus continue abençoando também todos estes irmãos. Após esse cântico, nós estaremos encerrando a nossa programação aqui e queremos convidar todos aqui ao lado que temos um lanche especial, tá? Então hoje vai ser aquele dia assim culminante, né? O clímax, tá? Tem um bolo delicioso, tem um lanche especial. Então você não vai embora sem participar desta comunhão ainda ali conosco. Será uma alegria esse momento também, tá bom? Deus abençoe a todos, uma excelente semana e vamos louvar o nosso Deus. Depois a programação estará encerrada. Seguiremos aqui ao lado para o momento de comunhão. Alô. Ao sentir o mundo ao meu redor, ao sentir nada vi que pudesse me ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Cante conosco. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer. Se continuar a procurar em caminhos que não trazem solução, só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo.